Querida professora e querido professor, esperamos você em nossa aula inaugural presencial. Venha conhecer a estrutura do nosso curso, a nossa abordagem didática, bem como as ferramentas que disponibilizaremos para que você tenha uma experiência lúdica e positiva com a tecnologia. Mais informações, escreva para contato@imatec.net.br. Bem-vindas e bem-vindos à parte 3 da aula inaugural do curso de Letramento Computacional da Imatec. Seria o letramento computacional a nova alfabetização do século XXI? As respostas para essa pergunta ainda suscitam polêmica e estão longe de serem unânimes. Nesse vídeo serão apresentados os principais argumentos que orbitam em volta do debate acerca da pertinência do letramento computacional no contexto da educação básica. Dessa forma, espera-se que após assistir à parte 3 da aula inaugural do curso de Letramento Computacional da Imatec, vocês consigam conhecer os argumentos que defendem e que refutam esse tipo de ensino dentro das escolas. Uma das frases mais emblemáticas usadas pelas pessoas contrárias à universalização dos códigos computacionais é: por favor, não aprendam a programar, de Jeff Atwood. Começaremos, portanto, pelos argumentos que refutam a ideia do ensino de códigos computacionais na educação básica. Segundo Atwood, a linguagem de programação é uma ferramenta específica para determinadas áreas profissionais. Portanto, seria perda de tempo aprendê-la. Outro argumento comum para refutar a ideia de ensino de linguagem de programação nas escolas foi fornecido pelo professor Peter Elias, do Massachusetts Institute of Technology. Peter Elias acreditava que os códigos computacionais ficariam tão parecidos com a linguagem humana que seria desnecessário ensinar como escrevê-los. Mas a linguagem de programação evoluiu no sentido contrário da previsão de Elias e da concepção de Atwood dos códigos enquanto ferramentas profissionais. Vi argumenta que, apesar do surgimento de várias tecnologias ergonômicas e intuitivas, a escrita de códigos computacionais ganhou força em diversos setores da sociedade, que não possuem relação direta com a profissão de programador. A expansão do uso social da linguagem de programação apontada por Vi pode ser vista na mudança da forma como os usuários escrevem, utilizam e transformam os códigos computacionais. Aqui usaremos exemplos do que é considerado a escrita de linguagem de programação do mundo real. A linguagem de programação na forma de textos e não de blocos pedagógicos. A diferença entre esses tipos de linguagem de programação será aprofundada nas próximas aulas. A primeira imagem ilustra a linguagem Scratch, uma linguagem feita para crianças que usa blocos lógicos para trabalhar a lógica de programação. É uma linguagem pedagógica que serve como introdução. A segunda imagem apresentada é o Python. Essa é uma linguagem da vida real, amplamente usada para programar desde games até programas que incluem inteligência artificial. Nesse curso, nós teremos contato com essas duas linguagens. Os motivos de tais escolhas serão detalhados ao longo dessa formação. Tradicionalmente, os códigos devem seguir regras de estilo e gramática, pois em grandes corporações, um software pode ser escrito por centenas de programadores. Logo, todos devem conseguir ler os programas de seus colegas. A Harvard, por exemplo, possui um manual de estilo para escrita de códigos computacionais que entrega a todos os estudantes graduandos que iniciam o semestre de introdução à ciência da computação. O manual de estilo foi feito para que outras pessoas pudessem compreender o código escrito pelos estudantes. Desse modo, a linguagem de programação é mais do que uma linguagem formal destinada a programar uma máquina. Trata-se também de uma linguagem escrita humana, que precisa ser compreendida por um outro leitor humano. Sem isso, teria sido impossível reunir grandes equipes de programadores para escrever coletivamente os softwares que conhecemos hoje, em especial os sistemas operacionais que tanto usamos, entre eles o Windows e o Mac. Mas algumas pessoas começaram a usar os códigos computacionais em contextos distantes das grandes corporações e das regras acadêmicas,
transformando os estilos de suas escritas. A linguagem de programação começou a ser usada para provocar humor e fazer pegadinhas destinadas a leitores em potencial. Um dos exemplos mais importantes são os ovos de Páscoa do Python. Como veremos mais adiante, a linguagem Python foi idealizada para o uso de profissionais de diversas áreas, tendo até algumas bibliotecas de programas já incorporadas para o ensino da linguagem de programação para crianças. Os ovos de Páscoa são surpresas deixadas por outros programadores na forma de bibliotecas de programas. Normalmente, essas bibliotecas são ferramentas usadas para desenvolver programas considerados sérios, com uma aplicação específica na sociedade. Mas os ovos de Páscoa são programas feitos para provocar humor nos leitores. Essa tendência de usar os códigos computacionais como ferramentas de expressão humana, apontada por Vi, também são percebidas em áreas como o jornalismo e as artes. Em 2014, Liz Hannaford traçou um novo perfil de jornalistas/programadores exigidos em jornais como The BBC e Financial Times. A jornalista explica que, apesar dos jornalistas dos desenvolvedores ou programadores terem suas áreas específicas de conhecimento, eles precisam entender o que cada um deles está pedindo para o outro. No campo das artes, a linguagem de programação vem sendo usada há muito tempo como forma de expressão poética e estética. A artista Tânia Fraga é um ícone nacional e internacional desse tipo de arte. Para a NetTV, essa mudança nos usos sociais e até nos estilos da escrita dos códigos computacionais indicaria que a linguagem de programação está transformando-se em um letramento tão importante quanto a escrita. Vi explica que existe uma discriminação e marginalização histórica das pessoas consideradas iletradas. Assim, o ensino da linguagem de programação estaria ligado ao exercício pleno da cidadania na sociedade contemporânea, de onde vem a famosa frase criada pelo pensador Douglas Rushkoff: programe ou seja programado. Em consequência, o letramento está intimamente ligado às relações de poder. Por isso, é importante situar esse termo historicamente. Existem duas correntes que estudaram o letramento ao longo das últimas décadas. A primeira estava ligada à materialidade dos suportes de escrita. A segunda defende um olhar socialmente e culturalmente contextualizado dos diversos tipos de letramentos existentes na sociedade contemporânea. O próximo vídeo explica essas duas correntes e como o letramento computacional posiciona-se diante de tais movimentos. Por fim, no Imatec, concordamos com Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A mudança na educação básica passa por vocês, professoras e professores. Para saber um pouco mais o que o Imatec pode fazer para ajudá-las e ajudá-los nessa caminhada, venham assistir a nossa aula inaugural presencial.